Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta a mais um episódio do podcast da Finanças para Dois. O meu nome é Ricardo Fiorelli, eu sou planejador financeiro de casais e eu ajudo pessoas como você a se organizar financeiramente para ter mais tempo de qualidade com a família. E nesse podcast eu trago orientações e dicas financeiras para mostrar que é possível alcançar os sonhos que você tenha, usando melhor o dinheiro que você ganha. E claro, sem precisar fazer aquelas planilhas complicadas ou cortar os gastos com lazer. Esse é o episódio número 12 e nele a gente vai falar sobre a principal desculpa que você tem falado para você mesmo e que tem te bloqueado, te travado na hora de organizar suas finanças. Então, se você quer organizar as suas finanças de uma vez por todas, assiste esse episódio até o final e para ajudar vocês em todo esse processo e nessa mudança de comportamento, eu deixei um guia imperdível junto com esse episódio. Ele é o guia O Primeiro Passo Imperfeito. E ele vai fazer muito sentido depois que você ouvir esse episódio. Então, para a gente já começar, existem muitas desculpas que a gente fala, né, pra gente mesmo, pra gente não fazer as coisas que são importantes, as coisas que a gente precisa fazer. E a principal delas, e a mais perigosa, é a que eu vou falar nesse episódio. E ela tá tão enraizada que é difícil a gente saber que é isso mesmo que tá nos travando na hora da gente prosseguir ou na hora da gente fazer uma coisa que é importante. E quando eu falar, você vai perceber e vai pensar: nossa, eu tenho falado isso mesmo e eu preciso fazer alguma coisa para mudar, porque senão eu não vou sair do lugar. E esse é o meu objetivo com esse episódio. Você pode ficar um pouco desconfortável com o que eu vou falar, é normal, tranquilo. A gente está aqui para dar orientação e para conseguir ajudar vocês a mudar esses comportamentos. Porque a gente vai identificar não só qual que é essa desculpa, e aí a gente vai montar um plano para realmente solucionar isso de uma vez por todas e mostrar que algo que está te travando, seja para você organizar as finanças da sua casa ou alguma coisa importante que você precisa fazer e você está dando essa desculpa. Então, combinado? A gente vai falar coisas duras aqui nesse episódio, mas vai ser muito importante. Então vamos lá. Uma coisa que eu aprendi com a minha experiência é que por mais que uma coisa ela seja desconfortável, tá? ou seja difícil de fazer essa coisa, ou implementar isso que está me deixando angustiado, né? Ou até me preocupado, ele me deixa mais realizado, porque me permite ir mais para frente, né? Ou dar um passo para frente, mesmo quando eu não tenho todas as respostas para as perguntas que eu tenho, ou as dúvidas que eu tenho para continuar. E às vezes eu nem tenho todas as perguntas, porque é algo totalmente desconhecido, né? Mas fazer isso e dar esse primeiro passo, testar alguma coisa, me faz ir para onde eu quero ir. Ou pelo menos saber qual que é o primeiro passo que eu vou dar, o que eu vou fazer primeiro. Né? E a ideia que eu falei em alguns episódios atrás é as finanças, ou tudo que a gente está fazendo num planejamento, é mais ou menos como o Waze. Então, você tem um objetivo, que é um destino final, traça uma rota calculada que você acha que naquele momento é a melhor rota para ser traçada, né? Ou para ser caminhada. E aí no meio do caminho você encontra uma blitz, um bloqueio, e você precisa recalcular. E às vezes recalcular quantas vezes forem necessárias para chegar no seu destino final. Mesmo que esse caminho ele seja desconhecido, a gente sabe mais ou menos aonde a gente quer chegar, a gente consegue traçar esse caminho muito melhor. E eu queria falar para vocês aqui e dar o meu muito obrigado para todo mundo que tem me mandado mensagem de feedback e agradecendo, né, de eu estar postando esses conteúdos. E principalmente aqui eu vou falar, eu gostaria de trazer o nome de algumas pessoas que estão gostando do podcast, que estão me mandando mensagem. Se você tem alguma mensagem para me mandar, me manda uma mensagem direta no Instagram, que eu vou falar aqui o seu nome e o que fez esse podcast ou algum dos episódios
ou algum dos brindes que eu deixo, dos guias que eu deixo junto com o episódio, o que mudou na sua vida depois que você implementou aquela ação ou fez alguma reflexão boa, né, que eu trouxe aqui em algum episódio. E eu quero saber como que tem sido tudo isso para vocês. E a última coisa, antes de eu continuar falando do assunto principal desse episódio, na descrição aqui do episódio número 12, eu deixei um guia gratuito que vai mostrar o que fazer quando você se sente travado por alguma coisa. É o guia O Primeiro Passo Imperfeito. E como eu falei, ele vai fazer muito sentido depois que você ouvir esse episódio. E para baixar esse guia é muito fácil. É só você ir no site finançaspara2.com/012, que lá vai ter todas as instruções para você fazer o download desse guia gratuito. E eu queria avisar aqui também que em breve eu vou abrir as inscrições do meu curso Finanças Entre Quatro Paredes. Então, ao baixar esse guia, você vai automaticamente estar cadastrado na lista de pré-inscrição e vai receber uma notificação quando eu abrir as inscrições para o curso. Então, vamos lá. Vamos começar e vamos falar qual que é essa desculpa que você está dando para não organizar as suas finanças. Bom, você está pronto ou está pronta para saber a desculpa que você usa para não organizar as suas finanças de uma vez por todas? Eu vou falar agora, mas preciso avisar que existem muitas variações dessa desculpa. De uma maneira geral, as pessoas elas falam assim: eu não sei fazer, eu não sei o que fazer. Então, eu não me sinto pronto para controlar as minhas finanças. Eu não sei dar o primeiro passo, né? E você deve estar pensando, Ricardo, eu não falo dessa forma, eu não dou essa desculpa para mim. Tem certeza? Lembra quando eu falei que ela estava tão enraizada, né, dentro de você que a gente nem percebe que a gente pensa isso ou que a gente até fala isso às vezes? E existem muitas outras formas da gente falar isso. No início pode parecer que não, mas deixa eu te mostrar essas variações e depois você me manda uma mensagem no Instagram, o @finançaspara2, e dizendo se tudo isso que eu tô falando aqui nesse episódio faz sentido para você. As variações dessa desculpa são as seguintes. Eu me sinto travado. Parece que eu não tô indo para frente. Algumas pessoas me relatam que parece que a vida delas é uma bicicleta ergométrica que ela pedala e não sai do lugar. Ou que ela está numa esteira e aí ela corre e não sai do lugar. Outra forma de falar isso é: eu não sei como dar o primeiro passo. Ou até, eu não sei por onde começar. E de uma forma mais profunda também, as pessoas falam o seguinte: minha vida está tão bagunçada que quando eu olho, ela parece que está embaçada. Então eu não consigo enxergar a saída, eu não consigo enxergar nem o que está acontecendo. Como que eu vou me organizar? E algumas pessoas elas vão além, porque por elas não saberem o que fazer, né, e falarem que eu não sei fazer, eu não consigo, elas infelizmente culpam uma outra pessoa ou até o mundo em geral. Então elas começam a culpar, né, o marido, a esposa, o namorado, a crise no Brasil. O Brasil está em crise, então não adianta eu me organizar. Então a gente acaba dando essas desculpas e a gente acaba não fazendo o que é realmente importante, o que realmente vai dar resultado no final, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. E por não saber por onde começar, né? Não saber o que vai dar resultado realmente e não saber o que tem que fazer, você não começa, né? Eu tô aqui para dizer que se sentir travado também é uma desculpa, né? Para você não agir, para você não tentar, né? E se você tentar, pode ser que dê certo. Então, é uma boa forma de você começar a fazer isso. E eu tenho trazido aqui nesse podcast e nos guias, junto com cada episódio, um passo a passo, né, para você, semanalmente, ir melhorando as finanças de vocês e tendo resultados na vida financeira de vocês. Indo mais a fundo, um pouco mais a fundo nesse assunto. Depois que você percebe que você se sente travado ou travada, o que acontece? Bom, primeiro você não vai para frente. E quando você tenta fazer alguma coisa, começa a achar que todos os obstáculos, né, são intransponíveis. Você não consegue fazer as coisas, não consegue passar, não consegue
ir para frente. Então você fala, eu já procurei um monte de coisa na internet, mas eu não consigo seguir. Eu já fiz planilha e não deu certo. Eu já tentei poupar dinheiro, mas nunca sobra para eu poupar esse dinheiro e ter dinheiro guardado. Eu não consigo comprar o que eu quero comprar, eu não consigo fazer viagens com a minha família. Tudo isso são sinais de que você está dando essa desculpa do eu não consigo fazer, né? Eu não posso. Eu não sei qual é o primeiro passo para dar. E voltando um pouco na questão de que eu não tenho respostas para as minhas perguntas, né? E às vezes eu nem tenho perguntas para fazer, eu não sei o que fazer. Essa frase, ou quando a pessoa fala isso, me dói o coração, porque eu recebo pedidos de ajuda, de dúvidas, quase que diariamente, né? E eu tenho publicado aqui um episódio por semana, feito lives nas redes sociais para poder trazer mais conteúdo para vocês. Eu tenho meu curso de finanças para casais, o Finanças Entre Quatro Paredes, eu tenho minha consultoria financeira. E mesmo assim, eu não consigo ajudar todo mundo naquelas dúvidas ou questões particulares de cada um, por mais que eu traga aqui os conteúdos mais variados possíveis para poder ajudar todo mundo. E eu leio todas as mensagens que eu recebo e respondo quase todas as mensagens com alguma forma, ou pelo menos dando um primeiro passo para vocês conseguirem seguir. Mas quando eu respondo, geralmente as pessoas param de responder e não tem muito mais o que eu possa fazer, para que você possa dar esse primeiro passo de uma maneira mais organizada, de uma maneira, né, que seja mais orientada ao resultado. E aí eu ouço, né, de gente que vem falar comigo, que fala o seguinte: eu não consigo seguir em frente porque, olha, eu até procurei ajuda, mas eu não consegui receber a resposta para o meu contexto em específico. E eu acho que isso também pode ser uma desculpa que você tem para não se organizar. E eu vou explicar por quê. Porque eu acredito que se você não faz nada para melhorar suas finanças, porque ninguém responde suas dúvidas específicas, seja em um grupo, com amigos, familiares, ou até os especialistas que você entra em contato, e eu estou incluso nisso, então isso você está usando como uma desculpa também. Porque o primeiro passo para dar, né, mesmo que você não saiba a resposta de todas as perguntas, o importante é que você dê um primeiro passo, né, você saiba aonde você quer chegar e você trilhe um primeiro caminho. Em seguida você vai vendo qual que é as variações que você precisa fazer, ou as mudanças que você precisa fazer nesse plano, o que está dando certo, o que está dando errado. Vai nessa tentativa e erro, e usando os conteúdos que eu tenho trazido aqui, você consegue usar essa tentativa e erro, ela fica um pouco mais direcionada, né? Ela fica um pouco melhor para que você trilhe esse caminho de uma maneira mais fácil. E indo um pouco a fundo, né, ou indo um pouco além nessa desculpa, a gente fala eu não estou pronto. E você deve estar se perguntando de novo, peraí, eu não falo assim. Em resumo, eu não estou pronto significa o seguinte: eu não sei mexer em planilha. Como que eu vou organizar o meu dinheiro? Eu não tenho dinheiro para investir. Como é que eu vou aprender a investir? Eu não consigo nem pagar as minhas contas em dia. Como que eu vou conseguir me organizar? Como que eu vou conseguir viajar, poupar dinheiro? Ou eu falo o seguinte: assim que eu conseguir mais dinheiro, aí que eu vou me organizar. Porque com essa renda pequena que eu tenho hoje, eu não consigo. E aí eu tenho que falar para vocês: se você não consegue organizar com o seu salário de hoje, se vier, por exemplo, 2 vezes o seu salário, se ele aumentar, dobrar o seu salário, vai ser muito mais difícil. Então, a cada vez que você tem mais dinheiro, fica mais difícil de se organizar. E se você tem um dinheiro hoje, começa por aí, né? Aí você vai aprendendo e vai trilhando esse caminho e aumentando os degraus conforme você for aumentando a sua renda, né? E o que me deixa mais triste de tudo isso é que as pessoas elas até chegam a falar assim: olha, eu já tentei de tudo, eu não nasci para esse negócio de dinheiro. Todas essas são variações dessa desculpa que a gente usa de eu não estou pronto, né? Eu não consigo fazer. E sempre lembrando que todas essas desculpas que eu estou trazendo estão dentro de uma desculpa maior, que é eu não sei fazer. Eu não me sinto pronto para controlar as minhas finanças ou para organizar as minhas finanças. E eu ouço essa desculpa de não ter dinheiro ou de não ganhar bem o bastante, e de pessoas que ganham R$1.000, R$10.000, R$30.000
Não é privilégio para ninguém ter esta desculpa ou dar esta desculpa. E a gente sempre volta pro eu não sei o que fazer porque eu não sei investir. Eu não sei investir porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro porque não sobra dinheiro. E como não sobra dinheiro, eu não consigo guardar nada por mês. E não guardo nada por mês porque eu não tenho dinheiro. E fica, né, você consegue perceber e ver esse círculo vicioso se fechando, né, e volta tudo para o mesmo pensamento, né, que é eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. E é com todas essas desculpas que eu quero ajudar vocês no episódio de hoje. Continua assistindo aqui esse episódio que eu vou mostrar o que você tem que fazer para que essa desculpa, né, ela não seja um empecilho para você melhorar a sua vida financeira. E para ajudar vocês durante esse processo de melhoria das finanças de vocês, eu criei um guia gratuito que vai mostrar o que fazer quando você se sente travado ou quando você se sente que você não sabe o que fazer. Eu não sei por onde começar, que é o guia, o primeiro passo imperfeito. E para baixar esse guia, é só você ir na descrição desse episódio ou em finançaspara2.com/012, que lá vai ter todas as instruções para você fazer o download desse guia gratuito e você vai receber esse guia no seu e-mail. E eu queria lembrar aqui que em breve eu vou abrir as inscrições para o meu curso Finanças Entre Quatro Paredes. Para vocês se cadastrarem na lista de pré-inscritos para esse curso, é só vocês entrarem no site finançasentrequatroparedes.com, que lá vai ter todas as instruções para vocês se cadastrarem nessa lista de pré-inscrição. Bom, vamos continuar aqui o assunto desse episódio. E uma coisa muito importante para falar quando a gente dá essa desculpa e a gente percebe que a gente está dando essa desculpa é o que isso afeta na nossa vida. É que quando a gente dá essa desculpa de eu não sei o que fazer, não sei por onde começar, eu me sinto travado na hora de organizar, a gente tem que entender que a gente está deixando de sair, a gente está deixando de viajar, às vezes até de trocar de roupa, né? Renovar o nosso armário, fazer coisas que a gente ama com quem a gente ama. A gente tenta economizar nas coisas que são importantes. Então a gente corta a pizza da semana, o cafezinho, o cinema com a família e tudo aquilo que nos faz bem e que vai motivar a gente, né, a continuar, vai motivar a gente a se organizar mais, a ter mais dinheiro para que a gente possa comprar mais das coisas que são importantes para a gente. E muitas vezes as pessoas elas falam que gastam muito em supérfluos. Mas quando eu pergunto o que são supérfluos para as pessoas, elas falam o seguinte: você sabe, né? Roupa, restaurante, cinema, cabeleireiro, unha. Não, pessoal, não é isso. Supérfluos são coisas que não são importantes. E provavelmente, se você está respondendo que supérfluos são roupas, restaurante, cinema, cabeleireiro, provavelmente essas coisas são as coisas que são importantes para você. E eu não acho que você deveria cortar nenhum gasto nesses itens. Eu acho que você deveria gastar mais dinheiro nesses itens. Só que para isso a gente tem que saber o que não é importante. E aí a gente vai priorizar isso para que a gente gaste o mínimo possível nesses itens que não são importantes, né? E aí, o que é importante para você é diferente do que é importante para mim. Então, lembra que eu disse que tem uma coisa mais profunda, que é a gente conseguir saber o que priorizar na hora da gente solucionar todo esse controle financeiro e saber e dar um sentido maior para esse controle financeiro que a gente está fazendo. Não simplesmente vamos controlar, né? Porque controlar, a gente está colocando isso dentro de uma redoma. Então a gente não pode extrapolar, a gente não pode ter luxo. É isso que as pessoas pensam, e na verdade é totalmente o contrário. Vamos controlar para que a gente tenha mais luxo, que a gente tenha mais lazer, que a gente compre mais das coisas que são mais importantes para a gente. E eu tenho uma solução para essa desculpa, que todo mundo usa e que eu falei aqui nesse episódio. Então, se você acha que você não dá essa desculpa, vai um pouco a fundo nesse pensamento, porque essa desculpa que eu falei, eu uso, os meus amigos usam, minha esposa usa, e eu tenho certeza que você usa também. E agora eu queria falar o que precisa ser feito. Qual que é a minha solução para que essa
desculpa não te trave ou não te impeça de fazer o que você precisa fazer para organizar suas finanças. A minha solução é a seguinte, é uma coisa que eu fiz da minha própria vida, da minha própria empresa, aqui na Finanças para Dois. A gente tem que tomar uma atitude, mesmo que as coisas não estejam 100% perfeitas. E isso é para todos os que se sentem perfeccionistas. Então, vai dar trabalho, vai ser uma bagunça mesmo no começo, você vai errar, vai ser difícil. Você pode até perder algum dinheiro no caminho, mas no final, saber que você conseguiu, saber que você chegou lá, saber que você tem um projeto rodando, é muito libertador. Então a solução que eu tenho aqui para trazer nesse episódio é: você deve ir lá e fazer, tentar, errar, tentar de novo, até acertar. Mas não adianta tentar as mesmas coisas que já deram errado. A gente não consegue ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. E aí você deve estar pensando, tá, mas eu ainda não sei o que fazer. O que eu tenho que fazer? E eu entendo você, e eu não quero ser o cara que vai falar, bom, é isso. Para você se organizar, você deve tentar diversas coisas, errar, tentar descobrir, fazer tudo na tentativa e erro, né? Porque foi assim que eu fiz. Foi assim que eu passei por esse processo. E eu acho que você não precisa fazer isso. E é por isso que eu estou trazendo esses episódios, né? E construindo esse podcast para vocês. Demorou alguns anos para eu conseguir aprender como fazer de um jeito que funcione, e mais alguns anos para eu conseguir ensinar como fazer. Então eu quero mostrar aqui como eu fiz, porque eu só consigo ensinar o que eu sei, né? E o que eu tentei, o que eu consegui, o que eu sei que dá resultado, e deu resultado para mais de 200 clientes que eu já atendi nesses 9 anos de mercado financeiro. E é assim que eu aprendo, né? Eu consigo mostrar para vocês o que precisa ser feito. Então, se você está pronto ou está pronta para tomar algumas atitudes imperfeitas, algumas coisas que vai ter que adequar para vocês, né? E começar do jeito que você está hoje. É mais ou menos quando você vai receber uma visita na sua casa. Olha para sua casa hoje e pensa se tem uma visita que ela tocou a campainha e ela vai entrar dali 5 minutos. O que você precisa fazer? Você precisa organizar, dar um tapa na casa, porque com certeza ela tá uma bagunça. E você precisa esconder coisa no armário, vai colocar, né, cadeira não sei aonde, vai ter que arrumar tudo, limpar alguma coisa que estava sujo, você estava postergando para fazer depois. É mais ou menos isso que a gente precisa fazer. Então, no meio do caos, né, com tempo limitado, você prioriza algumas coisas que você vai deixar bonito, não vai ficar tudo perfeito. Você vai colocar umas bagunças dentro do armário que depois, quando abrir, às vezes é até difícil de abrir, porque vai cair tudo em cima de você. Enfim, é mais ou menos isso que você vai ter que fazer com a sua vida financeira, tá? Então, o que precisa fazer hoje que te dá resultado rápido? O que você consegue fazer que vai te dar esse resultado rápido? E aí eu queria contar para vocês uma história recente, né, como eu superei alguns desafios de coisas que eu não sabia fazer. E essa história é a história desse podcast. Eu falei, se vocês olharem a data de publicação do podcast 1 e 2, do episódio 1 e 2, ele foi lá no início de outubro. Mas eu só falei para todo mundo no final de novembro. E aí eu não parei mais. Por quê? No meio do caminho, né, durante outubro, claro que eu tive uma baita oportunidade de apresentar a minha empresa, né, nos Estados Unidos, mas isso é outra história. Porque eu não precisava estar perfeito para começar. Eu poderia ter começado em outubro mesmo e ir melhorando no meio do caminho. E foi exatamente o que eu fiz. Eu lancei sem saber tudo e sem ter tudo pronto. E aí eu pedi feedback para as pessoas, mostrei para algumas pessoas os episódios. E antes disso eu já tinha feito, né, para alguns clientes, para alguns amigos muito próximos. Então, testando isso, né, fazendo tudo isso. E eu fiquei mais ou menos esses 2 meses construindo todo o planejamento do que eu ia fazer ou do que eu precisava fazer. Eu já tinha feito 2 episódios, então eu sabia o que era e qual que era o trabalho que dava para montar um episódio. O que eu precisava fazer para montar um episódio, porque eu tenho o episódio, eu tenho o guia que eu mando junto com esse episódio, eu tenho que divulgar esse episódio, enfim. Uma série de atividades que eu precisava fazer, que quando eu comecei eu achei que era simplesmente ligar o microfone e começar a falar.
E aí eu fui descobrindo tudo que eu precisava fazer. E eu nunca tinha feito um podcast antes. Eu confesso que eu não sou a melhor pessoa, ou não era a melhor pessoa, para postar coisas nas redes sociais. Eu sempre fui muito inconstante nestas postagens, por mais que fossem coisas legais e que me motivem a fazer e que eu tenha feedbacks bons, né? Era ruim para mim e para vocês, porque essa constância era um projeto que você começava e não dava certo, começava e não dava certo. E aí eu olhava para os outros conteúdos e ouço muitos podcasts e ninguém estava fazendo do jeito que eu achava que deveria fazer, né? Que é uma aula completa sobre um assunto. Então, eu vou falar aqui 40 minutos, 1 hora sobre um assunto e depois vou dar um caderno de exercícios, um guia para vocês implementarem tudo que a gente falou, ou pelo menos uma ação do que a gente falou em cada um dos episódios. Então, eu consegui fazer isso num primeiro momento, sem a ajuda de ninguém, e aí eu fui chamando pessoas para me ajudar, eu fui pedindo feedbacks e depoimentos das pessoas para saber o que está dando certo, o que está dando errado. E nesse meio do caminho, eu construí tudo isso. Por mais que eu não soubesse o que tinha que fazer, eu sabia que eu queria ter um episódio que fosse uma aula completa, com a teoria e com a parte prática. E que eu pudesse trazer esses 2 pontos gratuitamente para todo mundo. Eu sabia onde eu queria chegar, e aí, para eu trilhar esse caminho, eu fui entendendo o que eu precisava fazer. Eu pulei muitas etapas, simplesmente porque eu não parti do zero. Eu olhei o que as pessoas estavam fazendo, cursos, como montar um podcast, como fazer um podcast. Falei com pessoas que tinham podcasts para saber como que era esse processo e até me mostrar como que as coisas estavam funcionando. Conversar sobre isso, por mais que pareça bastante tempo, os 2 primeiros episódios no começo de outubro e o 3º episódio no começo de novembro são quase 2 meses. Mas nesses 2 meses eu não fiquei parado. Eu fui entendendo o que eu tinha que fazer. E é mais ou menos isso que você precisa fazer com as suas finanças. Então, sabendo aonde você quer chegar, por exemplo, começa com uma meta simples, como eu fiz. Eu queria montar um episódio. O que eu precisava fazer para ter aquele arquivo de áudio para montar esse episódio? E aí eu fui fazer cursos, fui ver na internet o que eu precisava fazer, qual era o trabalho, que equipamentos eu precisava para conseguir trazer. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui melhorando tudo isso. No começo, era o meu celular com um microfone. Agora eu já tenho aqui um microfone um pouco melhor, você já começa a ter mais equipamentos, mas no começo não precisa. E com as finanças, você não precisa ter uma planilha automática que vai puxar todos os gastos que você teve no banco, do cartão de crédito, vai categorizar automático. Você pode fazer isso num papel. E para uma meta simples, por exemplo, quero fazer uma viagem de final de ano com a minha família. O que a gente precisa fazer? Então, eu preciso ter X mil reais para conseguir fazer essa viagem. E essa viagem a gente vai ficar 10 dias, vai ser nessa cidade, eu preciso de hotel, eu preciso de passagem. É mais ou menos isso. E aí você vai juntando, vai tendo todo esse projeto, que é o seu fim, e nesse meio do caminho você vai trilhando o que você precisa fazer. Então, quanto de dinheiro que eu preciso guardar por mês? Olha, hoje eu não consigo guardar nada. Falei nos episódios passados, renda extra. O que você consegue fazer? Um esforço maior para chegar num objetivo. Mudanças de rota nesse meio do caminho, às vezes não dá para fazer no final do ano que vem. Essa viagem que a gente quer, a gente faz uma menor no meio do caminho e daqui 2 anos a gente vai fazer uma viagem muito maior, muito mais legal, que vai ser possível a gente fazer, claro, sem dívidas. E para te ajudar nessa organização de viagem, vocês podem ver o episódio número 5, que é como fazer a viagem dos sonhos, que lá vai ter tudo que você precisa priorizar para fazer essa viagem. E eu não sei se é assim para vocês também, mas para mim, quando um assunto me perturba, me deixa preocupado, eu fico pensando nele o tempo todo. Então, como que eu vou solucionar? O que eu preciso fazer? A gente precisa ir além disso. Fica na minha cabeça, aquele negócio fica na minha cabeça por alguns meses, até eu perceber que a única coisa que aconteceu foi que me atrasou durante todos esses meses, porque eu só fiquei preocupado. Então,
a gente acaba ficando pior porque a gente não fez nada para solucionar aquele problema. Então pode chegar num ponto que afeta o sono, o rendimento no trabalho, o relacionamento, você fica mais estressado, às vezes brigando com as pessoas, mais irritadiço, né? E não faz bem nem para você, nem para os outros. Então, se de um lado você fica preocupado com uma coisa, você entra num ciclo de eu não sei fazer isso, mas eu preciso fazer isso, mas eu não sei fazer isso, mas eu preciso fazer isso, e fica nesse negócio. Imagina quanto tempo que você está desperdiçando e o problema só vai ficando cada vez maior. O que eu fiz? Né? Eu fui lá e dei um primeiro passo imperfeito. Eu comecei. Né? Com as minhas finanças foi a mesma coisa. E esse primeiro passo que vocês precisam fazer, né? O que eu sugiro para vocês, se você não tem uma organização financeira, pelo menos um mês, entenda como é um mês. Só um mês, você só precisa entender como é um mês. Porque se você sabe fazer para um mês um controle financeiro, você sabe fazer para o resto. Por mais que você não saiba qual é o próximo passo, né? A gente precisa saber qual é o primeiro passo e aonde a gente quer chegar. Eu quero chegar a fazer aquela viagem. Eu preciso organizar o meu mês agora para saber se dá para sobrar alguma coisa. Beleza, a gente já sabe, né, o que a gente precisa fazer. A gente organizou esse mês, sabe aonde a gente gastou. Só que quando a gente olha, geralmente as pessoas olham só para os gastos e para os ganhos. Né? Eu falo aqui bastante de renda extra. Será que dá para vender alguma coisa velha da nossa casa? Será que dá para a gente fazer mais hora extra no trabalho, pedir um aumento para o chefe? Outras formas de você conseguir uma renda extra para que você não precise cortar a qualidade de vida, né? Ou é muito difícil a gente cortar num primeiro momento. Então vamos tentar ganhar primeiro e depois algumas coisas a gente começa a priorizar. Então a gente tem um orçamento, a gente tem um mês, a gente sabe o que a gente está gastando. A gente começa a priorizar dos gastos que são mais importantes, não dos maiores para os menores, mas os gastos são mais importantes para mim, para minha esposa, ou para você, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos. O que é mais importante para cada um e o que é menos importante? Essas coisas que são menos importantes, que estão lá embaixo, a gente começa ou a cortar ou a diminuir. E essas coisas que são mais importantes, a gente começa a aumentar e comprar melhores coisas, né? Ou marcas melhores, ou coisas melhores, experiências melhores que vão deixar a gente, né, de uma forma que a nossa vida fique com mais sentido, nossa vida faça mais sentido e nos motive a guardar mais dinheiro, a trabalhar mais, a aumentar a nossa renda. Né? Então, é isso que precisa ser feito. Não é que você precisa saber o que você está fazendo num primeiro momento. Quando eu comecei, eu também não sabia o que precisava fazer. Eu sabia mais ou menos, né? E aí, por mais que você não tenha, nem saiba o que precisa fazer, começa. Quando você começar, você vai ter dúvidas. E aí você consegue procurar por essas dúvidas. E aí você consegue solucionar essas primeiras dúvidas e passar para o próximo nível, passar para outro nível. Às vezes, comprar um curso, comprar uma consultoria de alguém que vai te ajudar a organizar tudo isso, né? Ouvir esse podcast, né? E continuar ouvindo esse podcast para poder solucionar os problemas de vocês. Então, se você não sabe por onde começar, começa por algum lugar, você vai ter as primeiras dúvidas e aí você vai melhorando, né? Claro, para cortar caminho, cursos são uma forma muito boa. Eu consumo cursos para os diversos assuntos que eu preciso, que eu quero me aprimorar para poder cortar esse caminho, né? Porque ele dá exatamente qual que é o melhor trajeto do Waze, né? Eu sei aonde eu quero chegar, ele fala, esse é o caminho que você tem que trilhar para você chegar aonde você quer chegar. É mais ou menos o seguinte, né? Pensa numa criança, num bebê. Quando ele nasce, ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não sabe nem falar que ele está com fome. Então o que ele faz? Ele vai na tentativa e erro, né? Ele chora, quando ele começa a andar, ele sabe que ele vê as outras pessoas andando, então ele fala, acho que é assim, e eu vou tentar engatinhar aqui, que é mais, né, 4 apoios é mais fácil. Depois ele começa a se apoiar nas coisas para poder ficar em pé. Enfim, esse é o processo, né? É um processo de aprendizado. A gente precisa tentar uma primeira vez e trazer
alguma coisa? Quais são os principais benefícios e aprendizados que eu tive quando, até retomando todo esse processo de como que eu comecei a me organizar financeiramente, né? Como que eu comecei a ensinar as pessoas e ajudar as pessoas a organizar a vida delas, que é muito mais difícil do que quando a gente está organizando a nossa própria vida, né? As coisas que são importantes para os meus clientes não necessariamente são as coisas que são importantes para mim. Então não adianta nada eu falar, olha, você tem que parar de gastar nisso, você tem que gastar mais em coisas dessa forma, porque isso é o que é importante para mim, não o que é importante para eles. O primeiro benefício que você tem quando você começa alguma coisa, que não é do zero, é que você sabe que você nunca mais vai começar do zero. Então, por exemplo, eu nunca mais preciso fazer um plano de conteúdos, de podcasts do zero de novo aqui para o meu negócio. E da mesma forma, eu não preciso montar de novo uma estratégia de investimentos diversificada, porque eu já fiz uma vez, né? E já fiz diversas vezes para os meus clientes. E aí você vai melhorando com o tempo e com os aprendizados que você vai ter no decorrer dessa jornada do dinheiro, de você se organizar melhor, né? E esse é talvez o maior benefício, que é você vai sair da inércia, né? Que eu falei lá no episódio 4, quando você começa a fazer alguma coisa, você tende a continuar fazendo aquela coisa que você estava fazendo. Então, é colocar na cabeça que eu vou começar a fazer o meu orçamento financeiro. Eu vou começar e eu não vou parar mais. Eu sei onde eu quero chegar e eu posso até não saber aonde que isso vai me ajudar num primeiro momento, mas você começa a fazer. Porque quando você souber que aquilo vai te ajudar, ou para que aquilo vai te ajudar, você já vai ter as informações feitas, você já vai ter o hábito de fazer essa organização financeira. E aí vem o segundo ponto, né? Que é você pedir feedback, ou pedir comentários para as pessoas de uma maneira mais estruturada. Lembra do exemplo que eu dei aqui desse podcast? Eu fiz 2 e falei para as pessoas, o que você acha? Você acha que eu deveria continuar? Você acha que eu deveria mudar alguma coisa? Esse é o meu plano para esse podcast. Quando eu perguntava para as pessoas, antes de eu ter esses 2 episódios concretos, era muito difícil, porque as respostas não me ajudavam em nada. Elas falavam, legal, continua. Putz, eu acho que vai ser difícil, hein? Acho que vai dar trabalho. Mas e aí, né? Será que as pessoas vão gostar? Será que os meus clientes vão gostar? Será que isso vai dar mais resultado para as pessoas que me seguem? É mais ou menos eu sair fazendo, né? Então, é testar e pedir comentários. Então, eu fiz essa planilha, mas eu não sei se ela está certa. Me ajuda. É muito mais fácil do que, eu não sei fazer. Então, me ajuda a começar. Né? Se você tem alguma coisa, ou o primeiro passo já foi dado, mesmo que ele seja imperfeito, é muito mais fácil as pessoas te darem ideias mais concretas e até orientações mais concretas, né? Senão elas ficam muito vagas num primeiro momento, se a pessoa não for, por exemplo, um especialista no assunto, que ela sabe como trazer você do campo do abstrato para o concreto. Como que você fala assim, eu não sei fazer planilha, eu não sei fazer o meu orçamento, eu já tentei e não deu certo. Como que foi esse processo? O que aconteceu? Tem toda uma parte de descoberta, que eu uso, por exemplo, com os meus clientes, que dá muito certo, que é entender o que a pessoa já fez para saber de onde que a gente está partindo. Né? Ela já tentou alguma vez? Não tentou? Se tentou, como foi? Traz para mim, deixa eu dar uma olhada, como que você fez, porque eu consigo saber como que ela está pensando. Então, você ter esse primeiro passo dado, fica muito mais fácil de você pedir uma orientação ou um feedback, um comentário para alguém. E aí os caminhos aqui existem vários, né? O importante é saber que se ainda não deu certo é porque ainda não chegou no fim. Então a gente não chegou aonde a gente quer chegar. A gente simplesmente pode estar precisando recalcular a nossa rota, se a gente pensar nesse caminho que a gente traçou, nesse projeto que a gente fez. E o terceiro ponto que eu quero trazer para vocês é que é preciso ter uma mudança de atitude. Tudo isso que eu falei, e sem mais essa desculpa de não saber o que tem que ser feito, né? Eu preciso saber e eu vou fazer alguma coisa, eu vou começar. E para cada dúvida ou
peça que falta nesse quebra-cabeça, ou que faltava no quebra-cabeça quando eu estava passando por esse processo, eu me perguntava assim, e se eu soubesse o que fazer? O que eu faria? Por incrível que pareça, eu chegava em algumas respostas muito incríveis, né? Por exemplo, eu tinha muita dúvida que o podcast, ele precisa, falando do exemplo do podcast, que ele deveria ser prático. Então, como que eu ia fazer para as pessoas implementarem as coisas que eu estava falando? E aí eu falei, bom, se eu soubesse o que eu preciso fazer, né? O que eu faria nesse caso? Eu daria um exercício. Então eu vou fazer um guia. E as coisas começaram a se ajeitar. Mas eu tive que ter essa mudança de atitude comigo mesmo. Então eu montei esse primeiro plano, eu li bastante sobre o assunto, né, e consegui refinar esse projeto para chegar do jeito que está hoje. E ele é um plano bastante imperfeito, mas pelo menos é um plano que eu consigo seguir. E eu falava para mim mesmo, então, isso tem que dar certo, como que eu vou fazer para dar certo? O que eu preciso fazer? E será que eu posso deixar alguma coisa para depois que não é importante? E aí você começa a priorizar o que é importante agora, o que não é importante agora. Quando a gente está fazendo um orçamento, a gente precisa saber, por exemplo, eu não gasto tanto com dinheiro. Vai dar muito trabalho para eu organizar os gastos que eu faço com dinheiro. Será que não dá para deixar tudo numa categoria dinheiro ou saque? Dá. Depois a gente vê. Né? Se isso for, por exemplo, 10, 20% do seu orçamento, aí a gente começa a ter que usar formas diferentes de se organizar. Né? Mas, num primeiro momento, vamos deixar do jeito que está. Né? E para a gente conseguir fazer isso e começar, sair da inércia. Né? E colocar esse projeto na rua e ver se vai dar certo. O primeiro passo é você priorizar. É você saber a mudança de atitude de falar não sei o que fazer para como que eu faria? Como que eu resolveria isso se eu soubesse? E aí você começa a ter um monte, uma enxurrada de ideias de como resolver. Algumas vão ser boas, algumas vão ser ruins, as ruins você descarta. E conversando com as pessoas, pelo menos você não parte do zero. O quarto ponto é, e para tudo isso, você nunca vai ter todas as respostas que você tem para suas perguntas, né? Às vezes você nem tem todas as perguntas. E, pessoal, você nunca vai ter todas as respostas para as perguntas que você tiver. E mesmo que você tenha, talvez, para o seu caso específico, vai ser difícil achar essa resposta no primeiro momento. Então, voltando para a desculpa principal, né? Eu não sei o que fazer, eu não estou pronto para dar o primeiro passo. Você já sabe qual é a minha sugestão. Dê o primeiro passo de alguma maneira. Não de qualquer maneira, mas de alguma maneira. E aí, a pergunta do e se eu soubesse fazer, como eu faria, é uma ótima forma de você começar. E assim, começa pequeno. Não precisa fazer um plano mirabolante, megalomaníaco num primeiro momento. Porque o principal é, se você começou um projeto, começou a se organizar, não pare mais. Tenta montar um projeto que você não vai parar de seguir. Essa é a regra, né? Seja que você quer, por exemplo, sair da poupança e começar a investir melhor o seu dinheiro. Não tire todas as suas economias de uma vez só e coloque tudo no primeiro investimento que você tiver. Entra na piscina com o pezinho primeiro, vê a temperatura, vê se dá pé, né? Mas não fica na bordinha para sempre. Aprende a nadar, aprende a mergulhar. E eu sou uma pessoa que faz as coisas, né? Então eu planejo bastante, monto um planejamento que eu consigo seguir e começo a tirar tudo que eu não preciso para executar aquilo, para que esse plano saia do papel o mais rápido possível, para que eu tenha erros e que eu consiga pedir orientação para algumas pessoas. Né? E para isso eu sempre peço ajuda, peço orientação, tento montar um plano, seja seguindo alguém que já fez aquilo antes de mim, e aí eu sigo o que aquela pessoa está falando. Então eu escolho aí algumas pessoas para seguir o que elas estão falando e que estão dando certo. Eu vejo que está dando certo, o que vai dar certo. Então, por exemplo, quando eu comecei a investir em ações, ou no mercado de ações, eu não comecei colocando o dinheiro ou o projeto que já estava funcionando. Eu já contei em alguns episódios uma história
a minha história, que eu poupava 50% do meu salário, né? Porque eu tinha um objetivo final. Só que no meio do caminho eu falei, bom, esse objetivo está funcionando, isso aqui está funcionando, o que eu vou fazer? Eu dei uma consultoria, uma renda extra, inesperada, que eu ganhei bastante dinheiro, mais ou menos 2 vezes o meu salário na época. E aí eu falei, eu vou aprender a investir com esse dinheiro. Então o que eu fiz? Comprei um curso com uma parte do dinheiro, né? E estudei, implementei. Estudei, implementei. Então, eu ficava nesse processo de o que eu vou fazer para montar a minha carteira, o que é diversificação de investimentos. Antes eu estava na renda fixa ali por 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu comecei a ter dinheiro, você começa a falar assim, putz, eu preciso melhorar esse negócio, porque senão meu plano vai demorar para acontecer. Né? E aí você começa a diversificar um pouco mais, começa a melhorar seus investimentos, começa a conhecer coisas novas, mas eu não fiz isso no dia 1. Eu fiz isso depois de um tempo, que eu já tinha um plano, né? E para montar esse plano também, demorei, né, um tempo para conseguir organizar minhas contas para fazer esse negócio dar certo. Então, começa pequeno e uma hora que você começar, não parar mais. E é normal para muita gente, pode acontecer bastante, de você se sentir desmotivado no meio do caminho porque alguma coisa deu certo. Mas é preciso seguir em frente. Não é porque deu errado que ainda não chegou no final. A gente precisa continuar fazendo, porque a gente sabe aonde a gente quer chegar. E o caminho, ele vai ser tortuoso mesmo. E eu queria lembrar vocês que junto com esse episódio, eu deixei um guia gratuito que vocês podem baixar. Na descrição desse episódio vai ter o link, ou vocês podem ir no site finançaspara2.com/012, que lá vai ter todas as instruções para você fazer o download desse guia. E lembrar vocês que em breve eu vou abrir as inscrições para o meu curso Finanças entre Quatro Paredes, que eu ajudo casais a organizar a vida financeira para que você tenha mais investimentos e, o principal de tudo, traga mais tempo de qualidade com a sua família, tenha mais tempo de qualidade com a sua família. E para entrar na lista de pré-inscritos desse curso, você pode entrar em finançasentrequatroparedes.com, que lá vai ter todas as instruções do que você precisa fazer para ser avisado assim que eu abrir as inscrições. E um grande aprendizado que eu tive de todo esse processo de organizar as finanças, né, desses desafios que eu passei durante todos esses anos e que eu tirei de tudo isso é que a gente não precisa deixar tudo estourar para a gente arrumar a casa. Não precisa arrumar a casa quando o nosso amigo está tocando a campainha. A gente pode começar agora. Como que a gente consegue deixar a nossa casa de uma maneira que fique minimamente organizada no dia a dia, né? E quando chegar um amigo, você não precise, né, se descabelar para poder organizar tudo isso. E mudar a nossa mentalidade de eu não consigo, eu não sei, eu não tenho dinheiro para como fazer. E se eu soubesse fazer? Existe alguém que já fez isso? Talvez a gente possa aprender com essa pessoa, né? Mesmo que seja em um episódio do podcast ou em um curso, por exemplo. Né? Contratar alguém para te ajudar a fazer isso ou até fazer por você. Então, a gente consegue solucionar isso. E isso corta bastantes caminhos, né? E ajuda bastante a dar um rumo para essa jornada. Por isso que eu queria combinar uma coisa aqui com vocês. Eu quero que você dê esse primeiro passo para algo que você pensou durante esse episódio. E eu sei que você não vai ter todas as respostas agora para essa pergunta. Mas esse é o meu desafio para vocês. Então, baixa o guia que está na descrição desse episódio e responde as perguntas que vão estar lá. E me manda uma mensagem no Instagram falando o seguinte: eu quero que você pense no principal desafio que você tem nas suas finanças hoje em dia, que você não sabe resolver. E me fala o seguinte: qual que é o desafio? E se você soubesse resolver, qual que é o primeiro passo que você vai dar? O primeiro passo imperfeito. Sem essa de falar, eu não tenho todas as respostas para as perguntas, eu não sei resolver, eu não sei por onde começar, porque isso só está adiando de você fazer alguma coisa que é importante. Legal? Pensou?
Então eu quero que você faça isso nas próximas 48 horas e me manda uma mensagem. Legal, pensou? Então eu quero que você faça isso. Me mande uma mensagem lá no Instagram falando qual que é o seu desafio e o que você vai fazer se você soubesse o como resolver isso. Mas precisa ser uma ação rápida, que você vai resolver nas próximas 48 horas. Então, me manda essa mensagem e eu vou ser esse amigo que vai te lembrar e falar: e aí, fez? Posso te ajudar? Não posso te ajudar? Como que eu posso te ajudar? Né? Como que a gente vai dar esse primeiro passo e se esse é o primeiro passo para você resolver? Combinado? Terminando a história aqui do lançamento desse podcast, eu vendo e vivo o planejamento da minha vida, no meu dia a dia. Então, se eu não tiver um bom plano, como que eu vou seguir? Né? Como que eu vou ensinar para as pessoas? Então, eu não fiquei parado durante esse tempo, montei um planejamento. Quando eu lancei, eu já tinha 10 episódios prontos. Hoje eu tenho um planejamento para 3, 6 meses, né, de conteúdos para eu conseguir publicar. Então, eu não sabia que eu precisava ter tudo isso quando eu lancei, né? Ou quando eu comecei a pensar que eu queria ter um podcast. E cuidado com essas dicas e feedbacks também das pessoas, porque muita coisa que foi dita para mim fazia muito sentido, mas adiaria por muito tempo o lançamento do que eu precisava fazer. Então, às vezes as dicas ou as orientações podem até ser boas. Se você perguntar para alguém que nunca fez, ou até para uma pessoa leiga, isso só vai adiar mais ou vai deixar o seu plano mais difícil de ser executado. Então, agir e testar é a única coisa para você saber se esse plano vai dar certo e se isso funciona para vocês. Começando pequeno, de uma maneira que você começou, não para mais. Né? E é com isso que eu queria que você saísse desse episódio. Se você não fizer nada, você não tem nada. Então, se você não sabe o destino, nem o caminho para seguir, fica difícil. Então, voltando aqui ao exemplo das ações, dos meus investimentos, se eu nunca tivesse colocado aqueles primeiros reais na renda variável lá no começo de 2012, final de 2011, eu nunca ia saber como que era investir em ações, o que é essa volatilidade que todo mundo fala. E a minha carteira hoje ela não estaria diversificada como ela está hoje. Ou de uma maneira automática, né? Diversificação automática como ela está hoje. E eu não sabia nem montar uma carteira. Hoje, se eu precisar mudar, eu tenho uma coisa, tá? Que eu não parto do zero. Eu consigo implementar uma carteira nova ou colocar novos ativos na minha carteira e melhorar sem partir do zero. Né? Eu consigo ter um ponto de partida para me ajudar a seguir em frente mais rápido. Então imagina quanto dinheiro já foi perdido porque as pessoas têm o seu dinheiro ou todas as suas reservas estão na poupança e se elas começassem com 1% do que elas têm, mudando para um investimento melhor, para testar a água, né? Vamos ver se esse negócio é quente mesmo. E vamos aos poucos. Vamos construindo aos poucos essa jornada. Bom, e para finalizar, eu preciso falar que eu sei que parece simples o que eu estou falando, né? Porque é simples. E não é porque é simples que seja fácil. E eu sei que talvez eu não esteja te falando nada de novo por aqui, ou não falei nada de novo durante esse episódio, mas as chances são que, se você está ouvindo esse episódio até agora, que está no final, está acabando, então existe alguma coisa que você quer fazer na sua vida financeira que você ainda não fez. E é por isso que eu estou fazendo por você. Eu estou ajudando você a dar esse primeiro passo, encorajando a encontrar alguma coisa que você quer solucionar. E talvez seja montar seu orçamento, começar a poupar, investir melhor seu dinheiro, investir em ações. E eu não sei o que é ainda. Então, eu queria lembrar para vocês que eu não acho que você deva escolher mais de um problema para começar. Começa com um problema pequeno que você consegue resolver nas próximas 48 horas. E perceba que desculpa que você tem usado para não resolver esse problema que você tem. Em seguida, eu quero que você tome essas decisões imperfeitas, ou os primeiros passos imperfeitos. E me manda uma mensagem, um direct lá no Instagram, no @finançaspara2. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio me dizendo, bom, eu vou fazer essa coisa e a desculpa que eu tenho dado é essa daqui e o meu primeiro passo imperfeito vai ser esse daqui.
Então, o que você vai fazer, qual que é a desculpa e qual que é o seu primeiro passo? Eu vou adorar compartilhar com vocês esses desafios, poder ajudar no que for preciso, que tiver no meu alcance, para vocês darem esse primeiro passo. Mas você precisa ter esse primeiro trabalho de pensar o que você vai fazer. E eu vou ser esse amigo que vai te dar o apoio para você continuar. Então, simplesmente comece. Foi o que eu fiz. E fui melhorando conforme foi passando o caminho. Essa é a beleza do aprendizado com todo esse processo. E para te ajudar a dar esse primeiro passo, eu deixei aqui na descrição desse episódio, e junto com esse episódio, um guia que é o primeiro passo imperfeito. Para você baixar esse guia, você pode clicar no link na descrição desse episódio ou ir para o site finançasparadores.com/012, que lá vai ter todas as instruções do que você precisa fazer para baixar esse guia gratuito, tá? E lembrando, mais uma vez, que em breve eu vou abrir as inscrições do meu curso Finanças Entre Quatro Paredes. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse curso, você pode ir no site finançasentrequatroparedes.com. E o próximo episódio vai ser o episódio número 13. E eu vou falar sobre um assunto que você realmente precisa ouvir. Se esse já é importante, imagina o próximo. Você quer poupar mais dinheiro para conseguir alcançar seus sonhos, né? E eu sempre falo que as pessoas elas têm que poupar pelo menos 20% da renda. E pode parecer que hoje é muito, mas se você pensar em todos os sonhos que você quer alcançar, talvez você precise disso e até um pouco mais. Então eu vou falar o que você precisa fazer para você poupar não 20%, mas 50% da sua renda. E aí você me pergunta, será que é possível? Eu não consigo nem poupar 1%, como que eu vou poupar 50%? Então, o próximo episódio é para você. Bom, como eu disse, é preciso dar o primeiro passo. E o primeiro passo vai ser ouvir o episódio da próxima semana. Eu sou Ricardo Fiorelli, esse é o podcast da Finanças para Dois. Muito obrigado e até a próxima semana.